É a primeira vez em 10 anos postando vídeos no YouTube. Estou apresentando uma bicicleta que já foi campeã mundial antes mesmo de ser lançada. Está claro que a nova Anthem já tem o pedigree da mais alta competição, graças ao arco-íris de Alan Hatherley. Hoje quero que a gente foque em vários pontos neste vídeo. Detalhes técnicos para entender por que essa mudança no sistema de suspensão e, acima de tudo, quais benefícios isso pode trazer para ciclistas mortais como você ou eu. Vamos falar agora de cursos e geometria. A nova Anthem foi totalmente projetada para 120 mm de curso na dianteira e traseira. Ela possui um flip chip, sistema já bem conhecido por quem pratica enduro ou trail, mas que no cross-country até hoje ainda não é popular, embora talvez possa acabar virando uma tendência. E é um sistema muito útil, porque mudando a posição de um simples parafuso, o que leva só 1 ou 2 minutos, você consegue alterar a geometria da bicicleta. No caso desta Anthem, digamos que ela passa de uma geometria muito equilibrada para uma geometria um pouco mais bajadora market. Importante mencionar que a modificação deste flip chip atua diretamente na geometria da bicicleta. Em nenhum caso modifica o curso das suspensões. Se formos fazer uma comparação estrita de geometria com outras marcas, vamos falar das marcas mais populares. Vamos ver que esta Anthem tem. Nessa posição do flip chip, com 67 graus de ângulo de direção e 76 graus de tubo do selim, a verdade é que realmente já está se encontrando um padrão, por assim dizer, partindo dessa base, para quem busca mais radicalidade. Outras marcas que não aparecem nesta tabela optam por ângulos de direção mais abertos diretamente. Mas digamos que esta Anthem está dentro do que é o padrão atual, que vocês podem comparar com essas outras bicicletas. Há dias venho testando a nova Anthem em várias posições do flip chip, tanto low quanto high. E a verdade é que eu fico sem dúvida com o high, porque acho que é a posição mais equilibrada. Estamos falando de 67 graus de ângulo de direção, 76 de inclinação do tubo do selim e... Já testei isso nesta e em várias outras bicicletas? Nessa nova geração de bicicletas de mountain bike de 120 mm, essa é como a medida perfeita para ter uma bicicleta super equilibrada. Agora é sensacional poder ter a opção de mudar a geometria quando você quiser. Sei lá, estou na Mediterranean Epic. A segunda etapa é super técnica e no final eu quero algo mais radical nas descidas, só para essa segunda etapa. Então eu coloco, configuro, é super rápido e pronto, funciona. Vamos revisar os componentes deste modelo que recebi, que considero um dos mais interessantes. O Advance Super Leve, porque combina o quadro de mais alta gama com o carbono mais leve, com componentes um pouco mais acessíveis do que os que encontramos na linha mais alta da Giant. Para começar, temos suspensões RockShox, uma Seats L Plus na dianteira e o equivalente como amortecedor traseiro da RockShox. Temos o cockpit, que eu acho que é uma das criações mais interessantes que ele já fez. Giant é uma peça única de carbono que combina avanço e guidão com formas arredondadas, que, como vocês podem ver, tem o suporte do ciclocomputador diretamente na tampa da direção, o que deixa tudo super integrado. Por outro lado, vem com 78 cm de largura de fábrica. Obviamente vocês podem cortar isso para ajustar às suas medidas, vocês já sabem que isso sempre pode ser feito com carbono. Mesa tamanho M, 70 mm, possui diferentes medidas e angulação positiva de 9 graus. Mas o mais interessante de tudo é o que a Giant fez aqui embaixo, porque como vocês podem ver, a bicicleta tem a integração dos cabos passando pelo tubo de direção e pela Giant. O que eles quiseram foi criar uma forma embaixo do guidão que já permita ocultar e direcionar os cabos para esse tubo de direção. Não é necessário que os cabos fiquem no guidão. Eles passam por dentro, mas não dentro dele. Porque basicamente o que existe é uma capa que os guia, os protege e que pode ser removida em 1 segundo. E embora não mude nada em relação à manutenção e às manipulações que precisam ser feitas dentro da caixa de direção, é verdade que tudo o que tem a ver com a integração dos cabos no guidão fica muito mais fácil. Ainda não comentei, mas o movimento central é press fit.
Temos um tubo do Sling com diâmetro de 30,9 mm, um canote telescópico próprio da Giant com 140 mm de curso e também um Sling próprio da Giant. A transmissão é a GXT Type, a nova da SRAM, que é totalmente sem fio, com coroão de 34 dentes na frente e cassete 1052 atrás. Os freios são os Shimano XT super potentes na frenagem. Na verdade, eles vêm com, entre aspas, apenas 2 pistões, tanto na frente quanto atrás. Já adianto que vocês não precisam de mais do que isso, porque esses freios são uma maravilha em termos de potência. E depois as rodas, que aqui tem muito o que comentar, porque essas rodas são da Giant, são umas XRC de carbono. A Giant e sua marca de rodas, Cadex, estão investindo forte no ciclismo de estrada e agora no mountain bike com a tecnologia hookless nos aros. Isso basicamente o que quer dizer é que aquele tipo de rebarba que a roda tem por dentro, onde normalmente o pneu se apoia, não existe. O final do aro é completamente liso. E com isso, em teoria, consegue-se, por um lado, que as rodas fiquem mais leves e, por outro, no caso específico dessas de mountain bike, que a superfície externa, a parte externa do aro, fique mais ampliada. E no momento de receber um impacto, a energia se dissipa de maneira mais eficaz, mais simples, como eu disse, isso na teoria. E depois, pneus, uns Aspen em 240 tanto na frente quanto atrás, que como vocês bem sabem, são os pneus favoritos de muitos ciclistas, tanto profissionais quanto amadores. Não precisa acrescentar muito sobre eles. Reduz a folga livre do engate do cubo livre. Então aumentamos a contagem de dentes da roda vermelha para 123. O ponto difícil é que há tantos dentes na roda vermelha, então o tamanho é realmente pequeno. A dificuldade seria a precisão necessária na usinagem para fabricá-la. E o segundo ponto é que precisamos de força extra para engatar os dentes com muita precisão. Por isso temos um ângulo de 10 graus, interface de castor furada. A pergunta-chave aqui é, essa bicicleta é mais para subir ou tem mais cara de descida? Eu diria que é bastante evidente. Olhando os dados da geometria e principalmente quando você sobe nela, fica claro que é uma bicicleta bastante neutra, muito equilibrada. Certo? Isso é algo que precisamos considerar, principalmente dando uma olhada, espera aí que fica técnico, dando uma olhada no Ridge, certo? Ele está relativamente equilibrado. Eu não sei como ver o pessoal da Giant. Seriam geometrias mais progressivas que realmente encontramos em marcas como BMC ou como Mondraker. Com esses tão longos que te obrigam a ficar esticado sobre a bicicleta, beleza? Com isso, o que se consegue é que a condução dela seja muito ágil. Para mim, a palavra é agilidade, porque no momento em que você precisa fazer curvas, basicamente não precisa mexer o quadril do lugar. Com pouquíssima oscilação para a esquerda, direita, para frente e para trás. Você sempre tem a bicicleta exatamente onde quer. A tração da roda traseira, como vocês podem ver, é muito boa graças à cinemática da suspensão. Errei e estou totalmente aberto, mas se ajustar para um ponto intermediário, melhora bastante. E eu diria para vocês, para dar uma ideia, que a condução dela me lembra muito uma Corbea Ois ou uma KTM Scarp dessa última geração. Como ela sobe? A verdade é que a tração da roda traseira é muito potente. Eu gosto. Das características comerciais que eu mais valorizo nesta nova Giant Nansen é o fato de que é o melhor carbono da marca taiwanesa. Exatamente as mesmas lâminas, a mesma qualidade do quadro com o qual Razerli se tornou campeão mundial há algumas semanas. É o mesmo que vocês vão poder encontrar em todas as linhas desde o preço inicial. De modo que a única coisa que muda ao redor do quadro é o nível dos componentes. E isso permite ao usuário talvez fazer um investimento inicial em uma linha de entrada, porque economicamente não dá para ir além, mas depois ir melhorando a bicicleta, talvez com um conjunto de rodas melhor, com um guidão melhor, um canote melhor, ir melhorando essa bicicleta ao longo do tempo, né, com pequenos investimentos e realmente alcançar, digamos, a linha que você quiser ou puder permitir. Porque isso em relação a outras marcas.
Como há diferentes graus de carbono, você paga pelo primeiro preço, mas recebe o terceiro carbono mais ruim da marca. Vamos dizer assim, sei. E por mais que você coloque depois uns componentes muito bons, a bicicleta nunca vai acabar se parecendo nem em peso nem em desempenho com a de mais alta gama. Então, nesse sentido, o Giant é um ponto muito positivo. Estamos falando de 597 gramas de peso para o quadro no tamanho M. É um peso super competitivo, segundo a própria Giant nos disse. Em comparação com a Epic 8 da Specialized, é bastante competitivo, segundo este gráfico que eles nos mostraram. E esse peso competitivo e ter o quadro de maior qualidade em todas as linhas. Não só faz com que a linha mais alta fique bem abaixo dos 10 kg, mas também todas as outras. As linhas iniciais e intermediárias não sejam um verdadeiro tanque como acontece em outras marcas. Porque no final, realmente 300, 400 gramas em uma bicicleta que já está em uma linha intermediária, ao invés de pesar 12, pesar 11.600. Eu garanto que é algo que se percebe e que se valoriza muito no manuseio, no desempenho, subindo, até mesmo na diversão. Vamos falar sobre o sistema de amortecimento, tema que gerou muitos comentários e críticas. Nos modelos anteriores era diferente, mas nesta geração temos claramente um monopivô. Flexão nos tirantes, bieleta única e sistema simples, focando máxima leveza do conjunto. Então eu Gostaria de te perguntar, porque ao andar naquela bicicleta, a nova Anthem, percebi 3 coisas que gostaria de destacar de forma positiva. A primeira é a tração, o agarre da roda traseira ao subir em um trecho muito íngreme. Fiquei surpreso com isso por ser um monopivô de pivô único. A segunda é a rigidez lateral do triângulo traseiro. Mais uma vez por ser um monopivô, e o terceiro é a capacidade de absorver pequenos impactos. Nós dizemos na Espanha ler eufóricos. Como você conseguiu alcançar isso com um monopólio? Antes de tudo, é ótimo ouvir isso de você. Porque essas eram realmente... Havia muitas prioridades no projeto, mas essas eram prioridades realmente críticas. Nós queríamos aumentar, como costumamos caracterizar, chamamos de sensibilidade ou mapeamento do solo. Então sim, queríamos aumentar isso. Queremos ser capazes de aumentar a tração e queremos aumentar o desempenho da pedalada. Isso ajuda os competidores a vencer. Como fazemos isso? Sabe, nos últimos dias estamos contando essa história. Isso se deve à suspensão FlexPoint Pro e à tecnologia avançada de construção super leve. Foi um longo caminho até chegar lá. Chegamos lá, sabe, especialmente com a suspensão. Usamos novos amortecedores em todas as bikes, então tivemos amortecedores personalizados, criados como parte desse projeto. Utilizamos um amortecedor maior que o de muitas bikes dessa categoria para alcançar o desempenho desejado. Isso também tem a ver com o nosso sistema de suspensão patenteado. Então temos um sistema que parece um pivô único e parece com outros pivôs do mercado, mas se destaca por usar o FlexPoint Pro. E isso mantém o quadro isolado do amortecedor. Assim, deixamos o amortecedor agir e o ajustamos precisamente, aumentando também a rigidez da pedalada. Outras marcas que não podem usar o FlexPoint Pro precisam fazer concessões em algum aspecto. O que talvez pareça que você já tenha experimentado isso em algum momento. Sim, com certeza. Então, provavelmente, há uma diferença na forma como a fibra de carbono flexiona na parte traseira ou enquanto a fibra de carbono flexiona. É o quanto ela flexiona. Nosso sistema flexiona muito menos do que qualquer outro sistema por aí. Por exemplo, nosso sistema flexiona apenas 5 milímetros no máximo. Enquanto algo como o Épico vai ser quase 8 vezes mais do que isso, chegando perto de 45 milímetros de flexão. Isso é muito se comparado ao seu. Exatamente. Isso Parece mais um multilink, onde o triângulo traseiro é apenas uma peça sólida. sim, Mas não é, só parece... exato. Esse é o segredo. E o aspecto especial do FlexPoint Pro é que podemos realmente criar um tipo de desempenho muito próximo ao de uma suspensão multilink. Beleza. Mas está em um conjunto leve e rígido, como um pivô único deve ser. Como a bicicleta desce? Bem, já dissemos que sua geometria é equilibrada e, nesse sentido, descendo, isso também é perceptível em curvas lentas. Digamos que ela passa bem,
sem problemas, sem nenhum drama, principalmente quando entramos em curvas mais intermediárias. Provavelmente esse seja o terreno onde ela se sai melhor porque desce com muita firmeza. É preciso cuidado para não entrar na curva rápido demais, pois é fácil perder a traseira. E talvez o terreno onde ela mais sofre seja em linha reta, em velocidades muito altas. Aí é onde se percebe mais essa distância entre eixos menor e onde é preciso ter mais habilidade para controlar a moto. Vamos. E quanto à cinemática, aí vai, vamos lá. Podemos aguardar a cinemática. O que os monopivôs progressivos geralmente oferecem? Vocês veem essa areia, que nada mais é do que essa capacidade de absorver muito bem as pequenas irregularidades do começo? Depois, é preciso dizer que a parte intermediária do amortecedor trabalha muito bem com esses obstáculos de nível intermediário, vamos dizer assim, pequenos saltos, meio-fios, etc. O típico tronco no meio do caminho, onde talvez a bicicleta sofra mais? Seja quando estamos falando de drops ou de trabalho técnico, que já seria nível de Copa do Mundo, vamos dizer assim. Vamos à sua seção favorita, prós e contras, começando pelo que mais gostei. Já mencionei a questão de que, comercialmente falando, o melhor quadro da casa, esse já está aqui. O preço inicial é ótimo para ir melhorando a bicicleta aos poucos. Por outro lado, a geometria é equilibrada, portanto, a bicicleta é muito fácil de conduzir desde o primeiro momento. E não é necessário que você seja um super craque em técnica para aproveitar bastante. O peso sempre faz diferença. Não sei até que ponto o flip chip será muito usado e se as pessoas vão ficar mudando ele de posição frequentemente. Continua sendo um extra bem-vindo que soma. Por fim, poder levar 2 suportes de caramanhola. Isso é muito top, muito top, especialmente no verão e em situações de corrida, de maratona, etc. Coisas que talvez não me agradaram tanto. A posição dianteira da bicicleta parece relativamente elevada para ser uma bicicleta de cross-country. É verdade que eu testei ela com muitos espaçadores aqui. Esta unidade de teste não é minha, portanto, obviamente eu não posso cortar o tubo do garfo. Mas independentemente disso, já dá para perceber que a bicicleta é alta na frente. Na verdade, o próprio Hatterley usa um guidão e uma mesa em 2 peças, com uma mesa com uma angulação negativa bem acentuada. Depois tem o fato de não poder escolher as cores e o fato de não poder personalizar os componentes. Por exemplo, diferentes comprimentos de pedivela, diferentes comprimentos de mesa, etc. De fato, cada componente tem diferentes comprimentos conforme os tamanhos aumentam. Mas se um tamanho L quisesse pedivelas de 165 mm, nesse caso não poderia ser escolhido de fábrica. Acabamos de chegar a Taiwan para o evento global de lançamento da nova bicicleta Anthem. E aqui vou ter a possibilidade de testar o modelo topo de linha, o que vem equipado com absolutamente todo o ecossistema da SRAM. Medidor de potência Quark, claro, o XXSL e a joia da coroa, o Fly Attendant. Vamos ver como essa instrumentação se integra à bike. Vamos aproveitar que já dei algumas voltas aqui testando a bike com o Fly Attendant. Quero compartilhar minhas impressões sobre as diferenças entre os 2 modelos. E que fique claro, quem me acompanha já sabe que eu não sou exatamente um grande defensor do Fly Attendant. Acho que ele tem, como tudo, seus prós e contras, mas nesse caso, para essa bicicleta, é preciso reconhecer que ficou bom, representa uma melhoria bastante importante. Eu sempre disse que, em geral, o Fly Attendant é muito mais perceptível o lado positivo que ele pode trazer em bicicletas de pivô único. Sistemas mais complexos, como talvez uma Mondraker ou uma Trek Supercaliber, não é tão perceptível, ou não há tanta diferença entre usar o Fly Attendant e não usar, mas nesse tipo de bicicleta que tem 3 posições. Não precisar escolher entre posições intermediária ou aberta, pois tudo é gerenciado eletronicamente e quanto mais técnico o terreno, melhor o desempenho. Então, nesse sentido, a diferença entre o modelo sem Attendant e o modelo com Fly Attendant é muito importante. Ela é potencializada em certos aspectos, como o que comentei sobre a roda traseira, a tração subindo melhor ainda mais do que eu já tinha testado no modelo sem Fly Attendant.
Suponho que a eletrónica se encarrega de otimizar esses pontos em que você precisa mudar da posição aberta para a intermediária, mesmo estando em trechos de subida. Nenhum sim? Bom, pessoal, descendo, o EPA toma já descendo. Isso é uma maravilha, de verdade. Digamos que a bicicleta original já me agradou, ela é muito equilibrada nas curvas e tudo mais, mas mais uma vez aqui o Fly Attendant dá a sua contribuição para deixá-la muito mais reativa. E que nesse tipo de curva, não aquelas em que você gruda no chão, a bicicleta faz tudo por você, é brutal, bicicleta super reativa. Para uma 120 ela tem ótimo amortecimento. Esse tipo de trilha tem terreno não tão técnico, mas com chão todo quebrado. A bicicleta precisa ir lento, pulando para cima e para baixo, mas com o Attendant aberto... Tem um diferencial? No entanto, custa o dobro do preço, né? Suponho que pelo dobro do preço, o dobro da diversão também. Vamos lá! O principal. Para quem é essa bicicleta? Acredito que há um público-alvo claro para quem essa bicicleta seria ideal. Para quem está iniciando no mountain bike ou já pedala e está começando agora com uma bike de suspensão dupla. Como eu disse, é super fácil de ajustar porque no final é um monopivô, não tem muita complicação, é super fácil de conduzir. A curva de aprendizado é bem pequena e pouco acentuada, então você vai se acostumar com a bicicleta muito rapidamente. E, por outro lado, eu acho que, em geral, aquele usuário de mountain bike, cross-country e suspensão dupla, que não quer quebrar a cabeça com muitos ajustes e ficar mudando coisas. E não sei o que, mas quero uma bicicleta que funcione, que saiba que quando subir nela não vai ter problema. Me refiro a ficar quebrando a cabeça, ajustando pressão, mudando o setup, mexendo no retorno, essas coisas. Tem o flip chip, mas digo que provavelmente, quando testarem, será ele. Se tiverem essa bike, vão escolher uma posição e manter para sempre. Então, uma bicicleta simples, no bom sentido da palavra. Nem precisa dizer que é de altíssima competição, que lá também serve. Já falamos, já tem o arco-íris, já foi campeão do mundo, não há o que justificar. Agora é a vez de vocês opinarem. Deixem nos comentários a nota de 1 a 10. Deixem um like bem grande, assim vocês me ajudam a crescer o projeto. Compartilhem este vídeo com todos os seus amigos ciclistas e, acima de tudo, sejam muito felizes. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.